E atendendo uma determinação da Justiça, o Jornal da Mira vai entrevistar hoje o pré-candidato à reeleição, o senhor Flávio Dino, nos mesmos moldes e tempo da entrevista realizada com a pré-candidata Rosiana Sarney, concedida em abril. Tá? Vale esclarecer que em nenhum momento nos negamos a ceder espaço ao governador e nem tampouco recebemos qualquer pedido para entrevistá-lo. Não haveria nenhum problema se isso tivesse acontecido, mas é só para fazer esse esclarecimento. Bom, boa tarde, governador. Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer falar com vocês que estão aqui no estúdio, para falar com todos os ouvintes e reconhecer a importância da justiça ao assegurar esse direito, porque, infelizmente, tem tido muita dificuldade para que a gente possa exercer o direito à liberdade de expressão nesse sistema de comunicação. Às vezes a gente tem que ir à justiça, graças a Deus a justiça reconheceu o nosso direito e eu estou muito feliz de estar aqui. Muito bem, só reintegrando que não houve dificuldade com o Jornal da Mira, só para reiterar isso. Meninos, boa tarde. Boa tarde. Gleison Cavalau, governador, boa tarde, seja bem-vindo. Governador, vamos começar a falar, como a gente começou a falar com a pré-candidata Rosiana Sarney, sobre a fake news. Infelizmente, é uma realidade nesta pré-campanha. Eu perguntei a ela, vou perguntar ao senhor, que se é uma realidade nessa pré-campanha, nós já acompanhamos vários casos, até mesmo de gente da sua administração, como Edinaldo Neves, espalhando o fake news. Eu queria saber se o senhor se preocupa, se isso pode desequilibrar a campanha. Você se preocupa se na campanha, se na pré-campanha já teve, né? O senhor mesmo já entrou com várias ações por questão de fake news. O senhor se preocupa se na campanha mesmo isso vai ser mais forte? E como é que o senhor pensa em combater? Bom, fake news, que nada mais é do que a tradução de notícia falsa, é uma coisa bastante antiga, eleições no Maranhão. Eu lembro do saudoso senador Epitácio Cafeteira, que foi vítima de uma notícia conhecida como caso Reis Pacheco. Ele era oposição na época e acusaram ele de ser envolvido até em assassinato. Na eleição passada, em 2014, até de assaltante a banco me acusaram. Então, realmente, essas coisas de notícia falsa é muito grave. E nós temos que combater em todos os veículos, em todos os meios. É um erro você imaginar que fake news são feitas apenas na internet. A mídia comercial também pratica notícias falsas, às vezes por interesses políticos, econômicos, interesses, por exemplo, dos seus proprietários. Isso acontece muito no Brasil, que proprietários de meios de comunicação sejam também candidatos. E esse é um problema grave da democracia brasileira. A minha orientação é muito clara, né? Minha orientação é muito clara em relação a isso. Eu não faço, vocês me conhecem. Eu, na minha rede social, mantenho informação sobre o governo, sobre o que o governo é, até porque a gente não tem muito acesso à mídia comercial. E vou manter isso, abordagem sobre os temas de interesse geral, de interesse público, interesse da sociedade. E nunca praticamos, eu nunca fiz campanha baseada em ataques pessoais, em agressões. Mas pode desequilibrar nos Estados Unidos? Olha, se você tem, por exemplo, uma mídia comercial, vamos imaginar que o sistema mirante, o sistema poderoso, pertence à candidata que é minha adversária. Por isso que a justiça tem que estar atenta, porque é exatamente para evitar o desequilíbrio. No caso da internet, eu acho que os próprios internautas têm tido essa atenção, né? Acho que a sociedade é madura para distinguir o que é verdade e o que não é. E nós, repito, assim, a minha orientação, a minha conduta, né? Acho que o exemplo tem que vir de quem comanda e quem lidera, né? No meu caso, eu nunca fiz e não vou fazer e discordo de quem faz. Muito bem, volto a reiterar que o Jornal da Mira jamais se negou a dar entrevista ao governador, não recebemos esse pedido, senão... Estou muito feliz. Tá. Até porque a entrevista com a pré-candidata Rosiana foi muito espontânea, não foi nada preparado, nós não tinha... Era inclusive para esclarecer uma situação de fake news. Esse foi o gancho da entrevista, né? Um fake news que tinham divulgado. Como eu sou vítima de fake news o tempo inteiro, né? É muito bom poder estar aqui, né? Para poder esclarecer isso. Isso está generalizado aí. Eu acho que uma coisa realmente que a gente tem que combater e acho que é muito ruim para a eleição e para a sociedade. Aí eu discordo do senhor na questão que a sociedade está madura. Infelizmente não, porque aí a justiça ela está tentando de todas as formas agir justamente porque falta ainda das pessoas certo discernimento para ver o que é falso, o que não é, né?
São visões diferentes. Eu acho que a sociedade tem evoluído, tem amadurecido, e eu acredito que todas as pessoas que nos ouvem agora, todos os milhares de ouvintes nessa rádio tão importante, que é a Rádio Mirante, têm poder de distinguir o que é certo, o que é errado, julgar o que é verdadeiro, o que é falso. E tanto que nós fazemos um governo baseado na verdade, né? Todos os dados que a gente usa são comprováveis, são demonstráveis. Todos os números que eu cito são de fontes externas, independentes, né? Então a gente tem a verdade como grande aliado. Via de fato o jornalismo oficial, vamos dizer assim, não estou incluindo blogs, não estou incluindo alguns pseudo-jornalistas que utilizam matéria sem checar as fontes. Os jornais oficiais, eles utilizam fontes confiáveis. E a gente entende que fake news sempre existiu, mas o TSE tem uma preocupação muito maior, ao ponto de ações terem já sido ganhas, de haver uma necessidade de uma determinação para que as identidades dos perfis falsos sejam revelados. Inclusive, recentemente foi revelado um blogueiro lá de Imperatriz. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso tudo contribui, sim, com essa nova mentalidade da sociedade brasileira. Eu acho muito importante. Você acha que essa fiscalização do TSE, esse olho mais atento para isso, pode brecar um pouquinho, frear um pouco essas fakes ou não? Na verdade, o que nós precisamos entender é que a eleição é um momento de debater propostas, né? Debater programa de governo. Por exemplo, o site G1. O site G1, que é inclusive vinculado aqui à casa, vinculado a esta empresa, disse que o nosso governo cumpriu 95% dos seus compromissos de campanha em 2014. Então, no momento que você tem um número como esse, de eficiência, de seriedade, certificado por um órgão de imprensa, foi feito aqui dentro, inclusive levantamento, e esse site diz que nós cumprimos 95% do nosso programa de governo, essa é a principal proteção que nós temos contra baixarias, agressões, ataques, etc. Do mesmo modo, nós vamos fazer na campanha de 2018. Programa de governo para nós é coisa séria. Nós levamos agora, Cabalau, levamos 44 reuniões para construir nosso programa de governo, de modo participativo, mantendo os nossos eixos, enfrentar as injustiças sociais, cuidar bem do dinheiro público, um governo sério, ficha limpa, um governo de desenvolvimento, um governo que retomou o crescimento da economia do Maranhão. Claro que tem uma crise nacional terrível, a gente vai falar liderado pelo PMDB, mas nós estamos enfrentando, saiu na Folha de São Paulo. Então, esses eixos do programa de governo, desenvolvimento, enfrentar injustiças, são a proteção que nós temos contra mentiras, agressões. Acho que esse é o bom debate, o debate do trabalho de cada um, o que cada um fez, e é isso que a gente tem feito, e eu vou continuar a fazer. Vai seguir, né? A gente viu uma matéria, inclusive na Folha de São Paulo, positiva, sobre o agronegócio do Maranhão, que realmente despontou. E a gente entende que o PIB ele é uma divisão, né? Agronegócio, indústria e serviços. 70%, inclusive, acho que é envolvido com serviços, enfim. No mundo todo. Isso, e claro. E saiu uma matéria baseada no dado do IBGE sobre a queda do PIB no período de 2016 a 2017, de 11,4%. E são dados do IBGE. Não, o IBGE não divulgou o PIB ainda, Cabalau. O IBGE só divulga o PIB 2 anos depois. Mas acumulado nos últimos 2 anos, né? Não, o PIB, nós não temos ainda o PIB, nós tivemos o PIB de 2015, nós não temos ainda o PIB de 16, 17. Na hora que o presidente do IBGE esteve comigo, inclusive, semana passada. Então, a intenção essa Não, porque uma coisa é divulgação, outra coisa é estimativa, são duas coisas diferentes. O IBGE, o que ele divulgou foi a estimativa do PIB. O que não é ainda o número oficial, porque só sai 2 anos depois. Então, um ano mais 2. Com a estimativa. A estimativa do PIB de 2017 colocou o Maranhão com o maior crescimento do país. Está na Folha de São Paulo, um levantamento do Itaú. Mas só do agronegócio, não é só uma parte. Não. É o conjunto das atividades econômicas. Na verdade, o agronegócio e todo o resto, né? E isso nos coloca, claro que o agronegócio é um vetor importante. Você não pode desenvolver o Estado. Lá fala específico você não pode desenvolver o Estado sem o agronegócio. Qualquer pessoa que governe o Maranhão com seriedade tem que cuidar da agricultura e da pecuária. Aliás, nós nos preocupamos muito com isso.
Quando nós chegamos no governo, esse sistema estava todo desmontado. Então, nós remontamos a Secretaria de Agricultura Familiar, investimos, fizemos uma política tributária justa, exatamente para ter essa expansão no agronegócio, que é fundamental para as exportações do Maranhão, para a geração de empregos. O que pesa é a agricultura familiar, no caso do... no Maranhão, na agricultura familiar. Maranhão, você não pode minimizar o papel da agricultura familiar. O erro foi esse, né? O erro do desenvolvimento do Estado durante muito tempo foi exatamente desprezar a agricultura familiar. Nós levamos a sério. Mas, governador, a gente está com duas e a pesquisas soma divulgadas. disso que levou ao crescimento do Produto Interno Bruto em 2017. É claro que você só vai ter os 4 anos de governo, por isso que é fake news colocar, como hoje o Estado do Maranhão colocou. Não, governo baseado numa pesquisa. Deixa eu falar. Então a Folha de São Paulo também tem são duas pesquisas, governador. Igualar fake news. Fake news você colocar assim, governo Dino, PIB caiu 15%. É totalmente fake news. Primeiro porque não caiu em razão do nosso governo. Caiu em razão da crise econômica. Mas foi no período do seu governo. Fala de período. Por favor, se eu tentar se intermediar. Vamos deixar ele concluir e aí a gente vai interpelar. Em razão da porque também tenho dúvidas. Em razão da crise econômica nacional. Quer dizer, não foi o PIB do Maranhão que caiu. Foi o PIB do Brasil que caiu. Por conta do desastre político e econômico que se produziu. Segundo, nós só vamos ter os 4 anos de mandato, divulgado oficialmente pelo IBGE, em 2020. Então, você não pode hoje afirmar que o PIB nem que cresceu, nem que diminuiu. É uma questão de rigor metodológico, de seriedade científica, né? Você não pode manipular os dados para passar uma falsa impressão. Isso é um tipo de fake news. Então, nós temos que levar em conta o conjunto das atividades econômicas para poder construir uma versão acerca da economia do Maranhão. Qual é o que nós temos hoje? Concretamente, vocês vão lá no Ministério do Trabalho, dados oficiais. Vão lá no CAGED, Cadastro Geral de Empregos, dados oficiais. O Maranhão foi um dos únicos estados do país que teve saldo positivo de empregos em 2017. O Maranhão teve, em junho de 2018, o 3º maior saldo de empregos do país. O maior desempenho do Nordeste. São dados oficiais. O Maranhão, em 2018, no CAGED, foi o estado que gerou saldo positivo de empregos em razão do crescimento da economia. Então, quando você analisa um determinado contexto, se você está praticando um jornalismo com rigor metodológico e tudo, que eu acho que é a intenção, o que você tem que fazer? Você tem que olhar o conjunto de informações disponíveis, oficialmente disponíveis, para poder fazer uma avaliação. O que nós temos concretamente, a nossa avaliação, a avaliação do nosso Instituto de Pesquisa? É claro que a economia brasileira inteira, em 2015 e 2016, retrocedeu, todo mundo sabe disso. Todos os estados do Brasil, todos sem exceção. Nessa estimativa, e nós teremos em 2017, 2018, aliás, já estamos tendo uma retomada da atividade econômica, basta olhar os dados do Ministério do Trabalho de nível de emprego, basta olhar esse estudo do Itaú, por exemplo, que nós tivemos crescimento positivo do PIB em 2017, e a tendência é que nesse quadriênio, quando a gente tiver o número oficial do IBGE em 2020, aí a gente vai ver que foi um período que nós enfrentamos uma dificuldade brasileira, uma crise política, uma crise econômica, e conseguimos vencê-la, graças à força do empresariado e dos trabalhadores. Governador, mas aí, quando o senhor fala dos dados do Itaú, os dados do Itaú estão pautados no agronegócio. E aí, quando a gente fala do PIB, o PIB não isola só o agronegócio. O PIB está aí em serviços, está em indústria. Aí também seria tentar, de alguma forma, através de dados que seriam promissores para o governo, usar os dados do Itaú. E dizer que a pesquisa do Itaú é a correta e a outra pesquisa que saiu na época, previsão, é fake, não tem como, com os mesmos dados. Não, é fake, não é a pesquisa. O IBGE não tem dados, eu volto a dizer, o IBGE tem uma estimativa. Dentro da estimativa do IBGE. O IBGE só vai ter os dados em 2020. Volto a dizer isso. E aí a questão o ponto principal para os ouvintes que estão nos ouvindo aqui é fixar qual é a verdade. Qual é a verdade?
Verdade que o Brasil enfrentou uma crise, nós tivemos um impeachment, foi patrocinado pelo PNDB, pelo PSDB, nós temos um governo desastrado em nível nacional, infelizmente. O que aconteceu nesse governo? A economia retrocedeu no país todo, e nós estamos tendo uma retomada da atividade econômica. No Maranhão, muito claramente, em 2017 e 2018. Nacional, né? Uma retomada, ela está sendo nacional. Graças a Deus, e aqui no Maranhão mais forte do que a retomada nacional. A estimativa do queda do PIB nacional também é de queda, mas a do Maranhão é dobrada, segundo a estimativa. Eu quero trocar de assunto rapidinho. Se você olhar, Cabalau, todos os dados do Nordeste, você vai entender que, claro que no Nordeste a queda é mais acentuada. Quando a economia em nível nacional cresce, as unidades federadas que dependem mais de transferências federais crescem mais. Quando você tem uma crise nacional, as unidades federadas, os estados, os municípios, que dependem mais do governo federal, caem mais rapidamente. Isso basta você olhar todos os números do Nordeste. E é isso que, às vezes, a gente se ressente quando fala, por exemplo, que o jornalismo oficial não pode ter compromisso com seus proprietários, e sim com a verdade, com a sociedade, com a comunidade. É importante analisar o conjunto dos dados disponíveis. É isso que por isso que eu estou aqui exercendo esse direito, para que isso possa ser revelado a todas as pessoas. Eu queria trocar de assunto rapidinho da economia para a política, governador. Agora o senhor como pré-candidato, né? O senhor acabou de falar aí do impeachment, do golpe, tudo, patrocinado pelo MDB, pelo PSDB, pelo PPS, tantos partidos. Aí eu queria saber como é que o senhor trabalha aqui, do ponto de vista da política, da sua coligação. Pelo menos 7 partidos da sua coligação está com o partido golpista, o PSDB nacional, que é completamente oposto ao que o senhor defende. O senhor defende a união das esquerdas, tudo. Como o senhor político poderá explicar para o cidadão, para o eleitor, como é que vai fazer essa matemática? Eleger, sei lá, 3 deputados do PPS, um exemplo só estou dando um exemplo, lá na Federal, e ele vai fazer o que se Geraldo Alckmin estiver lá? Ele vai ser contra Geraldo Alckmin porque ele é a favor do senhor aqui? Como é que o senhor faz essa equação? Essa é a prova, Carla, que a gente faz um governo sério, decente, e que o governante, tem grande capacidade de diálogo e de agregação. Eu olho o Maranhão em primeiro lugar. Eu sou pré-candidato a governador do Maranhão. O meu compromisso é com o nosso Estado, o desenvolvimento do nosso Estado. Então, o que acontece? Eu fiz as alianças, tenho feito com muito orgulho delas, que tem um compromisso com o nosso programa de governo e ajudar para que o trabalho continue e a gente continue a fazer as mudanças que o Maranhão tem recebido. Então, a explicação é muito simples. Nós temos um programa, esse programa está sendo executado, volto a dizer, o site G1 nos colocou como governador mais eficiente do país, mais cumpre o programa de governo, construímos um programa de governo, isso foi apresentado a 16 partidos, 16 concordaram e vão me ajudar a governar. E isso não há nenhum problema, porque se você é autoritário, arrogante, prepotente, você acha que só você é o dono da verdade. Quando você tem um espírito democrático, aberto, sério, como nós temos, a gente governa com diferente. A gente governa na heterogeneidade. Né? Mas o que chama então atenção... é uma aliança ampla, uma aliança boa, uma aliança positiva, com um programa de governo, claro, de mudanças sociais, de políticas sociais, mas o que de justiça lá social. Em cima, governador, não tem reflexo, só acabou de dizer que 2015, 2016 foi um problema, uma crise nacional, refletiu no Maranhão. Um governo que o senhor considera de um partido que ajudou a criar essa crise nacional, se ele foi eleito lá em cima, não vai lhe atrapalhar aqui, mesmo o senhor tendo... Mas a minha posição nacional, ela não é influenciada por minhas alianças estaduais. Por exemplo, em 2014, eu tive o apoio do PSDB. E quando veio o impeachment, eu fiquei contra o impeachment. Ou seja, é uma aliança estadual, não tem nada a ver com a aliança nacional. Eu tenho minhas posições muito claras. Não, eu acho não, é a história que prova, são os fatos que provam. Quando houve impeachment, eu fiquei contra o impeachment. Agora, essa prisão absurda do presidente Lula, eu sou uma das vozes que não de oportunismo de última hora, não é isso, eu não sou oportunista. Agora, desde sempre, tenho defendido o direito do presidente Lula ser candidato à luz da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa permite que o presidente Lula seja candidato.
tenho feito isso com muita firmeza. Então, jamais alianças locais influenciam nas minhas posições nacionais, que são muito claras. Você sabe disso, todo mundo sabe disso, todos os ouvintes sabem disso. E eu tenho tido essa transparência a nível nacional. Então, não é o fato de nós termos uma aliança aqui que vai influenciar de como eu penso nacionalmente, como eu estou demonstrando. O meu vice-governador de então, nós fizemos uma aliança ampla em 2014, com 9 partidos, governamos com os 9, aliás, com 10, porque o PT também nos ajudou, 10 partidos, e agora temos 16, e eles vão nos ajudar a governar e continuar esse trabalho. Rapidinho, Carla, nosso tempo já está exíguo, já está estourando, né? Já está estourando. Eu queria fazer uma última pergunta que foi tratada também na primeira entrevista com a pré-candidata, que foi sobre a cultura do Maranhão, que ela é reconhecida no Brasil inteiro, supervalorizada. Diversos artistas tiveram nas redes sociais, como Mano Borges, Carlinhos Veloz, Beto Pereira, reclamando da falta de espaço. E ter, por exemplo, o nome de Aguinaldo Timóteo gerou muita crítica nas redes sociais. O que o senhor tem a falar sobre o assunto? Assim. Na verdade, qualquer modelo de festa sempre vai ter aqueles que aplaudem e aqueles que criticam. Nós fizemos uma festa belíssima, lindíssima. Acho que vocês participaram, se não participaram, perderam. Festas juninas maravilhosas, arraiais lotados, com artistas de várias posições, artistas de vários locais, de vários estados. O Aguinaldo Timóteo até fake news de novo, mentira na tribuna da Assembleia, mentira na imprensa, aqui, dizendo que o cachê dele era não sei quanto, tudo fake news. Mas aqui no Jornal da Mira a gente não falou de cachê de ninguém. Sistema que eu me refiro. Tá. E aí depois se revelou que era mentira, que não era verdade o cachê dele, que disseram que era, e foi um sucesso o show dele, as pessoas que foram gostaram. É claro que ninguém é obrigado a gostar do artista A, B ou C. E todos que você mencionou cantaram nas festas juninas, todos ou quase todos, são 500, eu não vou lembrar de cabeça, mas participaram. E o que é importante, o povo participou. Fizemos festa no estado todo, foi um momento muito bonito. Volto a dizer, se vocês não foram, perderam. Espero que vocês, ano que vem, compareçam. Garanto a vocês que vão ter um carnaval ainda melhor. Fizemos um carnaval extraordinário esse ano, e com vários circuitos, festa no estado todo. Também, se não foram, perderam. Artista do Maranhão, artista de fora, como aliás sempre teve. A Mirante mesmo já promoveu tanto show com artista de fora, nunca ninguém condenou. É normal que tenha, todos os estados fazem, né? Então, empresa no caso particular. Claro. Por isso o governo também. Menor. Não, o governo também, governo em mandatos passados, todos os mandatos anteriores sempre convidaram artistas de fora. E qual o problema de ter um ou outro artista nacional de 500, 5 de fora? Qual o problema? Quer dizer, não tem problema nenhum, 500, 5% é 1%. 1%. São os artistas. Então, a sociedade gostou, lotou, foi nos shows, e o São João foi um enorme sucesso. Quero aproveitar e te convidar. Nós vamos fazer um Natal belíssimo, um Réveillon belíssimo, Carnaval do ano que vem, São João do ano que vem, e cada ano tem sido melhor. Nós tivemos aqui um dos melhores períodos assim, de lotação, de hotéis, né, nesse período de junho, julho, turismo crescendo. Esse é o Maranhão real, o Maranhão verdadeiro, o Maranhão forte, pujante. E eu fui nos arraiais, o povo estava feliz, brinquei lá no Boi da Maioba, brinquei no Boi da Fendeu, no Boi de Maracanã, fui boi da Mocidade Axaxiense. E estava todo mundo feliz, Gleidson. E aí eu te convido a me acompanhar no próximo ano. Toquei matraca, sou bom de tocar matraca, acompanho no chão, não é em camarote. Então, sempre é um momento bonito. Eu sou amante da cultura maranhense. Eu só queria uma última e convido pergunta. vocês a participar Se também. O governador permitir. Claro, convido também, claro. Governador, o senhor falou sobre a taxa de desemprego. Aí eu lembro que eu fiz essa matéria, que foi da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD, e aqui, na verdade, revelou que em 2017 a taxa de desemprego do Brasil, do Maranhão foi 17%. Não vale, esses dados não valem? E a do Brasil foi quanto, Carlos? Não, estou perguntando no Maranhão, governador. Não, eu quero demonstrar que você tem que usar os dados interpretando à luz da realidade nacional. O desemprego, Carla, cresceu no país todo. Eu sei, governador, então, mas o senhor falou agora, que tinha aumentado o número de empregos aqui no Maranhão. Aumentou, claro. Vá lá no Ministério do Trabalho, no site do Ministério do Trabalho, lá tem um link chamado CAGED. CAGED, então, aí você vai lá... O PNAD não vale. Aí você vai lá, tem um link chamado CAGED, do Ministério do Trabalho. Aí você clica lá e você vai ver, por unidade federada, saldo positivo da geração de empregos. É lá o dado oficial. O dado oficial é aquele.
PNAD é uma metodologia de estimativa. O nome, inclusive, PNAD, como você sabe, significa Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. Contínuo. Se é amostra, é uma estimativa, é um cálculo. O dado censitário, ou seja, o dado real, está lá no Ministério do Trabalho. Você pode ir lá no site do MTE, aí tem lá, CAGED, aí você clica Maranhão. Aí você vai ver o quê? Que em 2017, eu não vou te dizer quantos foram os estados, mas foram poucos que tiveram saldo positivo. Saldo positivo significa admissões maior do que demissões. Significa dizer, portanto, que houve crescimento do número de empregos. Se você pegar o CAGED de 2018, que é o ano que nós estamos em curso, você vai ver, pega o CAGED de junho. CAGED de junho, o estado, o Maranhão, teve o terceiro melhor número do Brasil, o maior do Nordeste. Nós temos o saldo positivo desde janeiro para cá. Então, você vai lá e você vai encontrar que, apesar dos percentuais elevadíssimos do país todo, um absurdo realmente, no caso do Maranhão, como eu disse há pouco, a trajetória tem sido de retomada, ou seja, de geração de emprego. Entendi. Gleidson, juro, só a última pergunta. Juro. Só a última, eu juro, só a última. Essa é a prova, Cabalau, que eu tenho que vir mais vezes aqui. Mas se Cabalau, vocês só me veem de 4 em 4 anos. Não, mas não é. Então, deixa só eu baixar para eu falar. Não, governador, só um instantinho. Não é por falta de convite. Não, você me chama toda semana aqui, eu garanto para vocês. Eu só queria só garanto para vocês, com pauta livre. É porque vocês ficam com saudade de mim. Vocês só me entrevistam de eleição em eleição. Vocês me entrevistam. Vamos entrevistar os demais pré-candidatos e vamos convidar todos os candidatos durante o governo, eu não tive a honra de ser convidado uma única vez. O senhor é mas antecipar o convite. Então, pronto. Olha, o Jornal Estado, todos os anos, aliás, ano passado, porque vocês não aguentam de saudade. Olha a Carla querendo fazer pergunta toda hora. Fizemos a primeira vez uma transmissão ao vivo numa sabatina. Fizemos a sabatina com os candidatos a prefeito. Todos compareceram à sabatina do Jornal Estado. Já deixo aqui de público o convite aberto. O governador será convidado. Como sempre, só em eleição, Cabalau. Se Deus quiser, se a gente tiver a honra de ser reeleito, se a gente tiver a vontade de Deus e do povo, eu quero desde logo me oferecer. Eu tenho o maior prazer de conversar com os jornalistas do Maranhão. Ótimo. Os que gostam do governo e os que não gostam do governo. Eu tenho o maior prazer de conversar com todos. Então, todas as vezes que me chamarem, eu venho. Isso aí. Agora que não seja só na campanha. Porque você só me vê em campanha, mas sai a Carlinha vindo querendo fazer as perguntas dela e não consegue. Eu quero dizer que a sua assessoria é muito difícil, não gosto de dar resposta, mas já várias vezes eu pedi entrevista, ele disse que não daria, o senhor não daria entrevista, aí também é difícil. Resta saber quais são as pautas. Vamos falar do governo, falar do Maranhão, eu queria falar da realidade do povo. Um contato assim, que fosse mais fácil para o senhor. Já está resolvido, Carla, que o Cabalau e o Gleidson me disseram que no próximo governo eles vão me chamar toda semana. Aí tu vai poder fazer todas as tuas perguntas e eu vou responder a todas. Mas eu continuo à disposição, Gleidson. Se quiser, aí o critério é de vocês. Nosso tempo está estourado, a assessoria, inclusive, fez puxão de orelha aqui, quanto à quantidade de tempo. Não, o critério é de vocês aí, eu estou à disposição. Se o senhor tiver disponibilidade, a gente tem recebido, o senhor anunciou nas suas redes sociais que estaria aqui. Né? E por isso, desde a madrugada, a gente tem recebido muitas perguntas sobre o concurso da PM, da Polícia Militar. E aí, eu posso responder em 15 segundos? Não, porque não sei o critério de vocês. Não, por favor, porque é de utilidade pública. Claro, as pessoas querem saber. Nós ampliamos o número de policiais militares no nosso estado. Nomeamos mais de 4.000 policiais. Nomeamos recentemente 1.214 policiais. Fizemos quase 9.000 promoções, e aí, Gleidson, o que acontece? Todos os internautas. A cada promoção que a gente faz, vai abrindo vaga nos quadros da polícia. E isso permite que, progressivamente, a gente vá usando o chamado cadastro de reserva, que deve ser a inquietação das pessoas. Nós fizemos um concurso para vagas e para um cadastro de reserva. Todos aqueles que foram aprovados nas vagas já foram nomeados, todos, sem exceção, 1.214. Agora, o cadastro de reserva vão ser chamados progressivamente, de acordo com as necessidades que forem se configurando no futuro. Mas já existe um plano para usar esse cadastro? Já existe um cronograma? O plano é exatamente esse. À medida que as vagas forem aparecendo, as pessoas vão ser chamadas. Não vai ter um momento assim único de chamamento do cadastro de reserva, porque
pelas normas do edital, o cadastro de reserva depende que surja uma vaga, por exemplo, a pessoa se aposentou, a pessoa passou em outro concurso, pediu exoneração, no caso, pediu desligamento da polícia. Aí a pessoa do cadastro de reserva vai ser chamada, esse é o plano. Nomeamos os 1.214 e o cadastro de reserva vai ser chamado de acordo com o surgimento das vagas ao longo do tempo no quadro da polícia. Eu dou aqui para as suas considerações finais. Suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito a vocês pela gentileza da entrevista, pelas perguntas, enfim, pelo interesse de esclarecer os pontos que são importantes para a sociedade. Quero mais uma vez reconhecer e agradecer à Justiça Eleitoral por ter me dado esse direito de estar aqui, me colocar à disposição de todos os ouvintes, em todos os momentos, sou uma pessoa muito acessível, para estar nas redes sociais, para estar nas cidades das pessoas, interagindo, conversando sobre esse estado extraordinário que é o Maranhão. Vivemos, claro, problemas, 3 anos e meio, a gente não vai resolver todos os problemas acumulados em décadas. O que é importante é você ver o rumo do trabalho. O trabalho é sério, é decente, é honesto, tem resultados positivos. Você vê assim, 820 escolas, 1.070 viaturas entregues, 7 grandes hospitais, mais de 4 mil novos policiais. Então, todas as áreas de governo você vai encontrar números positivos. É claro que nós precisamos continuar essa trajetória para ir corrigindo os erros, fazendo as mudanças que o Maranhão precisa, como nós temos em curso esse processo de mudanças, e sempre dialogando com a sociedade, conversando com todos aqueles que querem conversar conosco, mesmo aqueles que pensam diferente, como o caso de vocês. A gente respeita muito tudo isso, tem muita compreensão que a sociedade tem que ter pluralidade, ninguém é obrigado a concordar, A, B ou C, e nós temos muita abertura para sempre dialogar, conversar o tempo inteiro, porque acreditamos na liberdade de expressão, que ela seja para todos, que todos possam expor seus pontos de vista, e por isso eu estou sempre à disposição, como sempre estive, e continuo à disposição, e agradecendo... Que bom a gente saber que o senhor é a favor da liberdade de expressão, porque a sua assessoria jurídica não é. Não, muito bem, vamos encerrar. Bom, eu sou obrigado, Cabalau, me perdoe, eu sou obrigado a dizer que a minha assessoria jurídica é composta por advogados sérios, honestos, decentes, profissionais, eu sou muito grato a eles. Não poderia deixar de defendê-los aqui, seria desleal da minha parte se não fizesse. E eles têm ido à justiça, como também a assessoria jurídica dos outros candidatos vão também à justiça. É um direito de todo cidadão. Ninguém pode me impedir de entrar na justiça. E a justiça decide aquilo que ela considera que deve decidir. Por isso que eu estou aqui nesse momento. E tenho muito orgulho de ter uma assessoria jurídica que defende os direitos, os meus direitos e os direitos da população de ser bem informada. Muito obrigado a todos, boa tarde, um abraço a todos os ouvintes.